E aí pessoal, tudo bom? Continuando nossos estudos da genética, depois de a gente ver sobre a célula, o DNA e as divisões celulares, essa semana, a semana 4, nós vamos estudar um pouco da aplicação prática dos conhecimentos do DNA, que é o que a gente chama de biotecnologia. Vamos ver várias utilidades que o conhecimento do ser humano sobre o DNA existe hoje em dia, as edições de DNA, as mudanças e algo que a gente existe hoje já em prática e algo que está em pesquisa para ser utilizado e que promete muita coisa, principalmente para a cura de doenças. Então não se esqueçam de assistir esse vídeo, os outros que eu mandei lá no grupo e de fazer as atividades. Bora lá! A semana 4, pessoal, tá lá na página 40, onde vamos falar sobre biotecnologia. O que é isso? É a aplicação técnica, prática dos conhecimentos de genética. Né? Usou o conhecimento da genética, o conhecimento teórico, para achar algo prático para ele, alguma utilidade prática. Existem vários tipos de utilidade e antes disso, vamos falar um pouco, lembrar o que a gente viu nas semanas anteriores, que vai ser importante para a gente entender esse conceito. Então, nós vimos sobre a célula, né? E dentro da célula a gente tem o núcleo, que controla tudo que faz na célula. Dentro da célula a gente tem o DNA. O DNA, ele tem o formato de fita, né, de cromatina, tal, mas ele pode também ser encontrado na forma de cromossomo, que é quando a célula vai se dividir. Ele está todo enroladinho quando está nessa forma. O DNA, ele é se a gente desenrolasse o cromossomo, a gente vai ver uma estrutura assim, né, uma dupla hélice, toda enroladinha, e um trecho com vários trechos. Cada trecho de DNA com uma função que codifica uma proteína a gente chama de gene. Então, o gene a gente pode falar que é um trecho de DNA que codifica. Esse codificar é dar as instruções para a fabricação de uma proteína. Então, o DNA tem cadeias e cadeias, filas e filas de DNA. Então, o gene é um trecho de DNA que codifica, né, ele dá as instruções para fazer uma proteína. Um cromossomo ele tem milhões, milhares e milhares e milhares e milhares de genes, cada pedacinho com uma instrução para fazer alguma proteína que é importante. Guardar bem essa definição aqui, que a gente precisa entender ela para o que vai usar nessa semana, porque são tecnologias que utilizam o gene, esse trecho, para utilizar uma proteína específica que é do nosso interesse. A primeira tecnologia que a gente vai aprender é a terapia gênica. A terapia gênica ela tem o objetivo de curar ou prevenir enfermidade genética, alguma doença genética. São alguma doença que tem origem genética, a pessoa tem um gene que causa essa doença, algum gene defeituoso, alguma coisa ali que não está funcionando direito, ela fica doente. Como, por exemplo, uma tendência para um câncer, algum problema cerebral, ou existe uma doença chamada anemia falciforme. Tudo isso é caracterizado por problema genético. O DNA dá algum errinho na hora do DNA ali se formar e acontece essa doença. A terapia gênica ela promete isso, embora ainda está com muita fase de teste e tal, tem vários procedimentos éticos aí para saber se faz ou não, mas ela está com uma tecnologia muito boa. E como que ela funciona? Ela pode ser de duas formas. Ou usa um vetor viral, usa um vírus para fazer isso, ou não. Nessa do vetor viral, por quê? A gente, para tratar essa doença genética, a gente tem que introduzir um DNA diferente, um DNA sem defeito, dentro da célula da pessoa doente, dentro do corpo da pessoa doente. E aí, induzir esse DNA bom, entrar dentro da célula da pessoa, fazer ele juntar com tudo ali e parecer que ele sempre esteja ali, que ele sempre estivesse ali. Né? É algo de fora que vai entrar no teu corpo e ficar ali pro resto da vida, tirando o que está ruim e deixando o que está bom. Então eles pegam um vírus, né? Hoje em dia a gente está vendo a Covid como que ele reproduz.
O vírus entra dentro da célula, mistura o DNA dele com o DNA da célula e a célula começa a fazer cópias dele. O vírus, como tem essa capacidade, ele pode ser usado, mas para não dar doença, eles pegam um vírus modificado, eles pegam um vírus, modifica ele para ele não causar doença, apenas levar o DNA e depois morrer. Então eles tiram o DNA do vírus de dentro dele, fica só a capinha, o DNA do vírus mesmo ele é tirado, e colocam dentro do vírus o DNA que você quer que chegue lá dentro. Por exemplo, uma pessoa com, por exemplo, mal de Alzheimer, né? Aquela doença que dá esquecimento, ela tem um fundo genético. Então elas pegariam o DNA da parte boa, que não tem Alzheimer, bota dentro do vírus e injeta esse vírus dentro da pessoa, né? O vírus vai chegar na célula da pessoa, vai entrar lá na célula e vai mandar esse gene bom para o meio do DNA da pessoa. Com isso ele tira o DNA ruim e o DNA bom é ligado ali. Ligou bonitinho, não deu rejeição. A pessoa segue vivendo normalmente, a doença curou. Outra é a que a gente usa do vetor não viral, ou seja, não usa vírus. Então pega um pedaço de DNA circular, né? Eles pegam uma voltinha de DNA, a gente chama de plasmídio, esse DNA circular, tipo um anelzinho. Ali dentro eles colocam o gene de interesse, o DNA que você quer colocar lá que vai curar a doença. Aí bota na seringa, injeta dentro da pessoa, esse plasmídio entra na célula e faz os dois e vai até o núcleo. Só que desse lado aqui o DNA não se junta. Aqui no do vírus o DNA bom se junta com o resto para eliminar o ruim e viver normalmente, fazer a célula produzir a proteína boa sem doença. Nesse caso aqui não se integra o DNA, um DNA não se liga no outro. Os dois ficam vivendo juntos e acaba que essa faixinha de DNA bom ajuda ali a prevenir a doença, a não dar ela, porque ele está fazendo coisas boas e inibindo o que está com defeito, mas ele não se integra. Então, de modo geral, a terapia gênica ela vai mandar esse DNA para tentar curar a doença, como fala aqui, ó, é feita transferindo um determinado gene, né, um pedaço do DNA, para substituir outro defeituoso ou ausente. Então, nos dois casos, repara, usou ou vírus ou esse anelzinho para levar um DNA bom dentro da pessoa que tem ou DNA defeituoso ou não tem aquele pedaço de DNA que ela quer. Como ela ganhou algo novo, esse algo novo vai funcionar ali dentro dela e ela está de boa sem a doença. Uma técnica nova que foi desenvolvida, deve ter uns 5, 6 anos, que saiu notícia que estava sendo bem promissora, é o CRISPR-Cas9. Essa técnica a gente fala até que são tesouras genéticas. Eles pegam uma proteína, essa Cas9 aqui, mistura ela com um ribossomo, que aqui está de rosa, aquela organela que faz proteína da célula, certo? Essa Cas9 ela serve de tesoura. Por exemplo, se a pessoa tem uma sequência de DNA com defeito, ela chega ali, corta, né? Tá vendo que ela corta o pedaço, divide esse DNA em duas partes para eliminar aquilo que está defeituoso. Aí nisso o DNA doador, aquele DNA bom que você quer, você consegue colocar aqui. Então ela corta o DNA ruim, elimina aquilo que está ruim e faz um encaixe muito melhor do que com outros métodos. Então fica uma coisa mais perfeita, sem tanta rejeição, nem sem tanto risco de dar errado. Então é outra técnica útil que tem promessa de ser utilizada para terapia gênica com chance de sucesso muito grande, que eles retiram um pedaço do DNA defeituoso, colocam, ligam, grudam aquele DNA que vai ser bom, certo? Outro uso, outra atividade de biotecnologia que existe são os alimentos transgênicos. Eles têm muita polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas é algo que hoje em dia a gente consome alimentos transgênicos. Alimento transgênico é o quê? São organismos que tenham recebido o gene de um doador de espécie diferente.
é quando um ser vivo, uma planta, um animal, enfim, qualquer ser vivo tem DNA de outro ser vivo diferente. Como a gente vê aqui, usa-se muito em plantas. Por exemplo, uma planta ser resistente a alguma praga. Sei lá, tem uma praga, sei lá, lagarta comendo o milho. Aí então eles viram que uma bactéria produziu uma substância que era resistente ao veneno da praga, contra a lagarta. Ou contra a lagarta. Então eles pegam a bactéria, retiram o DNA dessa bactéria, só o trecho que você quer que isolar, por exemplo, a resistência ao veneno X. Né? Que às vezes você jogava veneno para acabar com praga, só que a planta morria junto. Então eles pegam só aquele trecho, clonam ele, se multiplica, tira e coloca dentro da célula da planta, mais ou menos aquele estilo que a gente viu na terapia gênica, mais ou menos igual. Eles injetam esse DNA da bactéria dentro do embriãozinho da planta, forma a sementinha, plantam e ela vai nascendo e normal, ela vai se reproduzindo normalmente. A cada geração ela vai ter misturado no DNA de planta dela um pouco de DNA de bactéria, porque esse DNA vai ajudar ela a se proteger de praga, a não morrer com qualquer veneno. Às vezes algum DNA usa para fazer mais nutrientes. Então tudo isso ajuda na produção agrícola. Tem muita polêmica porque tem gente que não confia, tem gente que tem medo, acha que pode dar problemas de saúde, embora ainda não mostrou nada, né? Os transgênicos estão aí sendo usados há um bom tempo. Até agora não apareceu nada. Se está na dúvida se você está ou não consumindo alimento transgênico, só procurar no rótulo esse triângulozinho amarelo. Muitos alimentos que tem, principalmente óleo de soja, é tudo feito de soja transgênica. A gente consome isso aí há muito tempo. E não só com planta. Bactéria transgênica é usada para fazer insulina. Insulina é aquele hormônio que pega o açúcar e coloca dentro da célula, que muito diabético tem que tomar. Antigamente usava insulina de porco. Só que com a transgenia, com o desenvolvimento dessa técnica, eles pegam bactérias, aí pega a bactéria, tirou no ser humano o trecho do DNA que faz a insulina, tipo a receitinha para produzir insulina, e colocou dentro da bactéria. As bactérias começaram a produzir insulina e eles retiram a insulina e mandam para vender e tal, essas insulinas que as pessoas aplicam. É feita de maneira transgênica, são bactérias que produzem a partir de um DNA humano que está dentro dela. Facilitou bastante, não precisava matar tanto porco. E ficou a humana mesmo, embora seja feito por uma bactéria, é insulina humana e tem uma eficiência muito grande. Também por esse processo de transgenia. Agora a última que a gente vai ver aqui é a clonagem. A natureza, pessoal, ela faz clonagem, é o que a gente chama de reprodução assexuada. Aquele tipo de reprodução onde não se mistura DNA, tipo quando uma bactéria se divide em duas, ou quando às vezes uma planta produz um broto e se tira a muda da planta, tipo você tira uma muda de roseira e planta a roseira, aquela roseira que veio da muda é um clone da outra roseira, ou irmãos gêmeos idênticos, um é clone do outro, porque lembra, um óvulo se dividiu em dois, um zigoto melhor, né, se dividiu em dois que vai dar origem a dois bebês. A natureza tem casos de clonagem de seres vivos com o mesmo DNA idêntico naturalmente. Só que o ser humano fez isso também, ele conseguiu desenvolver uma técnica. E podemos falar que existe a clonagem reprodutiva, que vai produzir novos seres vivos, e a terapêutica, com finalidade de curar doenças. A clonagem reprodutiva foi a que deu origem à ovelha Dolly, lá em 97, na Escócia, o primeiro clone bem sucedido de um animal a ser feito em laboratório. Como que é feito esse tipo de clonagem? Embora faz aí 25, 26 anos do surgimento da Dolly, a técnica não continua mais ou menos a mesma. Como que funciona? Pega o núcleo daquela ovelha que você quer clonar. Por exemplo, quiser fazer o clone dessa ovelhinha aqui. Então tira uma célula de qualquer parte do corpo dela. No caso da Dolly foi da mama,
Dolly, da ovelha, da mama da ovelha que seria clonada. Aí então eles tiram essa célula e tira o núcleo. Lembra, o núcleo tem um DNA. Eles tiram esse núcleo porque eu não quero saber disso. Eu quero o DNA da outra, que eu queria clonar esta daqui. Então vamos lá. Uma vai doar a célula, o óvulo. Tira o óvulo dessa ovelhinha, beleza, mas tira o núcleo dele. Não quero saber do DNA dele. Agora essa ovelha eu quero clonar, quero fazer uma igualzinha. Então eu tiro uma célula normal dela, beleza, e tiro só o núcleo, porque é o núcleo que eu tenho no DNA. Né? Lá todos os cromossomos, aqui eu não vou fazer fecundação. Então eu pego o núcleo da célula que eu vou doar, junto com a célula do óvulo. Por que tem que ser o óvulo? É com a parte dele que junta para nascer um novo ser vivo, né? O óvulo tem muito alimento. Então isso vai fazer a ovelhinha, o cloninho, começar a desenvolver. É como se a gente fecundasse o núcleo com todo o DNA, com aquele óvulo que está vazio esperando. Juntou os dois, eles dão choques para garantir que se fundem, se juntem muito bem juntados, bem juntinho, e começar a dividir. Se começou a dividir, sinal que está indo muito bem. Então aquele zigoto vai se dividindo, dividindo, até virar um novo ser vivo. Essa é a clonagem inteira reprodutiva, onde você pega, então, recapitulando, um óvulo, retira o núcleo dele, aí pega o ser vivo que você quer clonar, pega uma célula do corpo dele, tira o núcleo e o resto joga fora. O núcleo você junta naquele óvulo que a outra doou. Junta os dois, a partir daí vai começar a desenvolver um novo ser vivo. E desse novo ser vivo, ele vai desenvolver, aí você coloca dentro do útero de uma outra mãe, uma barriga de aluguel, ele vai se desenvolvendo até nascer. Agora a clonagem terapêutica, ela faz mais ou menos o mesmo sentido, o mesmo processo, mas não é produzido um ser vivo no final. O que vai acontecer aqui? Imagina uma pessoa que tem leucemia. Ela não está achando doador, ela tem problema na medula óssea dela, ou às vezes uma pessoa paraplégica, quebrou ali a coluna, tal, ela precisa regenerar a espinha, a medula ali para voltar a andar. Com a clonagem terapêutica ela consegue. O que ela faz? Ela pega um óvulo de uma mulher sem núcleo. Pega o óvulo e tira o núcleo. Vamos fazer um clonezinho. Tira o núcleo, beleza. Então aquela pessoa doente que quer curada, eles tiram uma célula do corpo dela, tipo, sei lá, uma célula da boca, e tira o núcleo dele. Só o núcleo, o resto joga fora. Se juntam as duas, igual da outra vez. Aí ela começa a se dividir, igual aconteceu lá na outra clonagem, certo? O que vai acontecer aqui de diferente é que a gestação, o desenvolvimento desse embriãozinho não vai para frente para virar um novo ser vivo. Quando está nesse estado aqui, todas as células são iguaizinhas. Não está nada diferenciado o que vai ser braço, o que vai ser perna, o que vai ser barriga. É o que a gente chama de época que tem muitas células tronco pluripotentes ou totipotentes. Ela tem vários nomes. Célula tronco é um tipo de célula que pode se dividir em qualquer coisa. Ela não se diferenciou. Ela pode virar qualquer coisa. Então eles pegam esse estágio aqui, pegam essas células e estimulam ela a virar aquilo que precisa. Ou a medula óssea, tipo uma pessoa com leucemia, regenera a medula óssea dela, ela cura da doença. Uma pessoa que tem problema cerebral pode virar neurônios, ou na medula a pessoa volta a andar. A pessoa com problema de coração, essas células podem virar um coração novo para ela. Então na clonagem terapêutica, você não produz um novo ser vivo. Você vai fazer um clone da pessoa doente, só que não vai virar uma nova pessoa. Quando está muito no comecinho, coisa de 2, 3 dias, aquelas células que podem virar qualquer coisa, a gente vai induzir elas a virar aquilo que é do interesse do paciente. Certo? Também é muito polêmico e ainda não está sendo usado por conta de muitas leis e tal, mas tem uma promessa muito grande de cura de doenças, principalmente quando não acha muito órgão para transplantar e umas doenças mais graves aí, mas com essa regeneração consegue.
certo? Então agora vamos ver as nossas atividades. Número 1. Explique o que são células-tronco. Acabamos de falar sobre elas ali. Número 2. O que são organismos transgênicos? Que seres vivos são esses que têm DNA e tal? Como que eles funcionam? Número 3. Explica a diferença entre gene e genoma. Genoma é um outro termo que a gente usa em genética, tem mais a ver com a quantidade de DNA, diferente do gene que a gente falou lá no comecinho. A número 4. Faça um quadro comparativo comparando os prós e contras da terapia gênica, clonagem reprodutiva e transgênicos. Pode fazer de modo geral ou separadinho, como achar melhor. O que é bom da terapia gênica, da clonagem e dos transgênicos? E o que é ruim desses? Que tem os prós e contras, são temas muito polêmicos hoje em dia, então vocês vão achar isso tranquilamente. A número 5. Baseando no que você aprendeu sobre o tema de clonagem, faça um desenho explicando como funciona a clonagem reprodutiva. Um desenho mais ou menos esse, que nem a gente usou para explicar a Dolly, ou outro que vocês conseguirem fazer na internet. Faz um desenho bem legal. Certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, que o assunto tenha ficado bem claro. Para ajudar no entendimento, assistam os vídeos que eu mandei lá no grupo, leiam o material e não se esqueçam que qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. E me mandem as atividades. Até mais!